E fala também do São Paulo, com pressão grande de torcedores organizados pela demissão de Rui Costa. Exigem a demissão do Rui Costa, o homem forte do futebol, o cara que trouxe o Roger Machado para o time. Tem as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E a pressão pela demissão do São Paulo não se resume agora ao técnico Roger Machado. Nessa segunda-feira, líderes da Independente estiveram no centro de treinamento do Tricolor e cobraram a demissão de Rui Costa. O Hary Maciç, presidente do clube, foi parado por esses torcedores enquanto chegava ao centro de treinamento. E já nesse papo, ele foi informado de que a torcida não quer mais o executivo à frente do clube. Vale a lembrança de que o Rui Costa vivia uma situação até confortável enquanto o Hernan Crespo era o técnico, mas o Rui Costa optou pela demissão do argentino e a contratação do Roger Machado e tudo se transformou na vida do Rui Costa. É preciso contar também que os líderes da torcida organizada estiveram dentro do CT e se reuniram por cerca de 40 minutos com o Rafinha, que é uma espécie de gerente de futebol. A reunião não contou com a presença do Roger Machado, além do Rafinha, alguns atletas também estiveram participando do encontro. Esse bate-papo serviu para que criasse um pacto. A promessa dos jogadores é de que o São Paulo vai ser mais competitivo e entregará melhor desempenho já a partir dessa terça-feira contra o Juventude no Morumbi, partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Hary Maciç segue sustentando Roger Machado e Rui Costa, mas a pressão diante dos dois é tão grande que somente uma vitória com um bom resultado vai permitir que eles fiquem no São Paulo, pelo menos até o fim da semana. E você, o que pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário, não esquece de deixar like e se inscrever no canal. A gente se encontra. Membros da torcida, a principal torcida organizada, a torcida independente, foram lá no CT, toparam com o presidente Hary Maciç, estava chegando de carro, e fizeram cobranças a ele, dizendo, entre outras coisas, que exigem a demissão do Rui Costa, o homem forte do futebol, o cara que trouxe o Roger Machado para o time do São Paulo. O Roger Machado tem uma rejeição gigantesca de boa parte da torcida, cada vez mais, que ficou ainda um pouco maior depois que o São Paulo perdeu por 2-1 de virada para o Vasco, Arnaldo. Os desdobramentos vão pingar aí, porque a exigência da torcida não é nem com relação ao Roger, mas com relação ao Rui Costa, né? Diretamente ao presidente, que estava chegando lá no CT. Que também é responsável por essa decisão, né? Sem dúvida. Ele é o avalista. Na verdade, né, eu acho que a torcida organizada do São Paulo, as torcidas, estão sofrendo mais ou menos a mesma pressão que sofreram na época do Zubeldia. Quando a torcida geral, a da internet, a do estádio, começa a ficar... Começa a ficar, não. Ela já estava e agora ela é maciçamente contra a permanência do treinador. O que eles ponderam ali é que toda vez que isso acontece, espera organizada, fora no fulano. Como foi com o Zubeldia. Mandaram lá. O Zubeldia foi embora por quê? Porque as organizadas chegaram, olha, não dá mais. Rogério Ceni, as organizadas, não dá mais. E agora, como tem uma decisão completamente autoral do Rui Costa, mas também do presidente, tem essa... Agora sim, se a direção... Por que o Maciç não se livra do problema? Porque ele não entende nada de futebol. Ele precisa de alguém que... Ele precisa de alguém que entenda de futebol. Agora, se sai o Rui Costa e fica o Roger, você acha que o resto da torcida vai achar legal? Não. Então, tem essa circunstância complexa. Desde o começo era complexo. Cada derrota do São Paulo vai colocar isso no caldeirão. O São Paulo, assim como o Corinthians, está definhando fisicamente. Só que o São Paulo não pode revezar jogador porque o técnico não tem... O São Paulo não pode fazer terça-feira contra o Juventude o que o Diniz vai fazer, né? Não pode fazer. Porque o pescoço do treinador está prêmio, né? Então tem essa circunstância complexa aí para resolver. E assim, no São Paulo... eu acho que ninguém ajuda, né? Nem o técnico, nem os jogadores. Além de tudo, no Brasileiro, o time não joga no Morumbi agora mais. Então agora o São Paulo jogou 12 partidas nesse campeonato. 7 fora. Certo? Em casa, a estreia foi contra o Flamengo. Então o São Paulo jogou 12, 7 fora.
Agora que vem a casadinha em casa, é Brinco de Ouro e Cícero Marques em Bragança. Então, enquanto não tiver... Você acha que o presidente Macis tem ideia do que eu estou falando? Você entende como é que está o clube? É. Então, assim, aí pode ser o Roger, o Crespo, o Arnaldo, o Massini, o Vessone. Ninguém consegue, com um elenco como volta a ter lesão, etc. Ninguém consegue lidar com esse negócio. Né? Então, a grande... eu ia falar uma palavra que não posso falar, né? A grande burrada na época da troca era que o Crespo já estava ciente que o elenco era esse, que o calendário era esse, que os shows eram aqueles, que o São Paulo ia jogar lá e que 45 pontos estava bom. E 45 pontos está bom. 45 pontos está bom nesse campeonato pelo caos que é o São Paulo. E eu quero ver como é que o presidente, que está na interinidade, vai lidar com uma pressão agora da organizada. Porque a organizada não foi lá, foram falar com os jogadores e com o Rafinha, que é corresponsável. Rafinha abraça todos os caras da organizada. A organizada só quer o Rui Costa fora. Mas o Rafinha foi um dos idealistas dessa troca, né? Ele já queimou o Crespo quando chegou, lembra? Pois é. Né? Então, a responsabilidade não é só do Rui Costa, é do Rafinha e do senhor Macis também. Né? Como não dá para tirar todo mundo e nós não vamos dirigir o time, o clube, vai sobrar para quem é organizada normalmente, eu imagino. Agora eu quero saber quem vai assinar a súmula no... Se tirar o diretor de futebol ou o executivo de futebol está há 5 anos no clube, ele não está... Chegou ontem, não. Ele não é o executivo do Corinthians, que chegou em janeiro. Ele está há 5 anos no clube. Então, quem vai mandar a partir do dia seguinte não é tão simples essa... O Rui Costa amarrou a coisa de uma tal forma e assinou nessa troca que é difícil tomar essa decisão. Vou mandar embora o diretor e amanhã quem comanda essa bagaça aí? Que é uma bagaça, né? Quem comanda essa bagaça? Mas olha como ficou a situação. Você manda o diretor, fica o Roger, que também a torcida não vai querer. Se você só mandar o Roger, para o diretor permanecer, é uma sacanagem, porque foi o cara que bancou. Mas eu acho que essa duro, né? Essa aí, assim... A torcida poupou o Roger na hora de falar. Não, pois é. Como poupou os outros treinadores. Aí tem uma diferença. Eu acho que o Rui Costa, ele se colocou como o mentor. Se tirar o Roger, ele sai junto. Isso. Agora, o que a torcida trouxe é... Eu não estou querendo falar do Roger agora. Estou querendo falar de quem teve a ideia. Enfim. Viu, Vessa? Aí fica tranquilo que o futebol é cíclico. Daqui a pouco isso muda. Mas na tabela do seu campeonato de terceiro lugar, o São Paulo está bem. Então, tá bem por enquanto. Não sabe quanto tempo vai sustentar ali, né? Já não tem jogador. O Internacional, que é o clube grande, em termos de brasileiro, mais... Na fila? Mais machucado pela fila, perdeu do Mirassol. A torcida foi depois do jogo cobrar os jogadores. Fabinho Soldado, hein, saiu do Corinthians para ir pro Inter, tá com um problema maior. O Internacional tinha, nessa altura do campeonato passado, os mesmos 20 pontos do São Paulo. O que aconteceu com o Internacional no final do ano? Ele foi jogar na última rodada. 20 pontos agora não significam nada para quem é fraco. E o São Paulo é fraco, institucionalmente, inclusive. Por isso, o treinador anterior, vamos fazer primeiro 45 pontos, depois vocês me enchem o saco de outra forma? E os caras, não, mas que isso, São Paulo é grande, pela aí, ó, que isso, 45 pontos. Essa mania de uma grandeza que tá em algum lugar. Em algum lugar que a gente não faz, ferrou o São Paulo, né? Porque... cara, assim... Porque naquela época era bonito falar, 45 pontos, como assim? Não é possível. Agora todo mundo fala, opa... Desculpa, mas só um adendo, né? O que eu trouxe aqui, na época, o Macis tem 8 meses, não sei, né? 8 meses apenas mais de mandato, não sei se ele vai se candidatar. O Rui Costa, 8 meses de contrato, o Rafinha, 8 meses de contrato. O que os caras querem? Eu quero um título para marcar minha... É claro. E o técnico estava pensando no futuro do São Paulo. É isso. Um estava pensando no São Paulo e os outros estavam pensando no projeto pessoal. No rapidinho. Né?
o Crespo pensando pra frentemente. É por isso que o São Paulo não vai andar, cara. Agora, Não vai andar se não... Por isso que eu acho que o Memphis tinha que ser presidente do Corinthians, porque ele ia fazer coisas melhores que o presidente do Corinthians. 4... E acho que também o Crespo seria um cara para colocar o São Paulo no lugar. Essa bravata, essas coisas que a gente vê, um time como o São Paulo não pode pensar em não ser campeão. Quer dizer, parece o Juvenal falando hoje, entendeu? Os 4 próximos jogos do São Paulo não são tão simples, porque é o Mirassol, mas Campinas, é o Bahia em Bragança, e aí vai a Neoquímica Arena e vai ao Maracanã pegar o Fluminense. Não são 4 jogos tão simples, não. Sim, e assim, e vamos combinar, se São Paulo tem 2 jogos agora, né, Arnaldo? Juventude amanhã, Mirassol no fim de semana. Se o São Paulo não fizer 6 pontos, você podia pôr ficha aqui. Alguém acha que o Roger continua? Se ele não fizer 6 pontos. Não estou falando em empatar 6 pontos. Então, mas não é um pouco mais complicado mandar o Roger embora agora, tendo que quem tem claro que tomar calma, porque quem dentro do raciocínio, e ele é um raciocínio plausível, mais do que óbvio, se você manda o Roger embora agora, como é que você faz com o Rui Costa? Não, vai junto. Então, mas vai junto, cara. Então. O presidente não entende nada de futebol. Essa é a questão. Né? Dureza, hein? Essa é a questão, exatamente. Que lugar Agora, o São Paulo se colocou. Porque quando o Corinthians tomou essa atitude, os dois se parecem, são 2 clubes em evaporação, sei lá o quê. Quando o Corinthians tomou essa atitude, contra, entre aspas, a vontade do Fabinho Soldado, o Fabinho Soldado, pelo menos, era um cara que tinha lá a chave do CT. Agora significaria, porque o Stabile não entende nada de bola também. Então, mas vou trocar o Ramon Dias, certo? Pelo Dorival, que é o cotado no São Paulo, que tem experiência nessas situações, sim. Só que o Dorival, ele não cuida da logística, contratar. Não adianta trazer um técnico e achar que ele vai fazer a função de um executivo de futebol. Ele não sabe fazer. Então veio o Dorival, o Fabinho Soldado, Dorival, então vamos aqui. E acabou dando certo. Sim. Os dois conseguiram ali daquele jeito. Agora, sem técnico e sem executivo de futebol. Agora, o técnico está lá ainda, que é o Roger Machado. E aí pesa sobre ele o fato dele fazer o mesmo time sempre com ponta. Tem a ponta ou não tem a ponta? Né? Ele vai jogar sempre o mesmo esquema. E o jogo de sábado foi um pouco isso. Ele faz o gol, começa a ser massacrado e não muda 1 milímetro da estratégia até o fim. Mas para ser justo, um ponto, ele pôs outro ponto. Aquele gol que o Caleri perde, que a gente sabe que ele não perde, 2-0 era outro jogo. Para ser justo. Também sendo justo, foi a única chance que o São Paulo teve em 70 minutos. Pois é, mas ele o tomou Palmeiras às vezes tem 3 e faz 3. Tudo bem. Mas... Ele perdeu um gol, é como se tivesse perdido um pênalti. É o nível de um pênalti o gol que ele perdeu. Para quem é o cara, como ele... Cara, e aí perdeu, não dá, né? Não, é claro que não dá. Eu sei que não dá. Eu entendo o que você está falando. Mas o São Paulo faz um gol no começo. Você está falando de pouquíssima produção. Ele joga né? 70 minutos com 2 pontos. Mas não consegue puxar um único contra-ataque. Único, então, não é mas assim, de 2. até o gol perdido do Caleri, o São Paulo fazia um bom jogo. Só que, fazia um bom jogo. O primeiro tempo foi melhor que o Vasco. Mereceu a vitória. Só que o São Paulo tem uma coisa que o Palmeiras não tem, o Flamengo não tem, nem o Corinthians tem. O banco do São Paulo não existe. Então, quando ele vai começar a trocar, ferrou.